Donos da bola aqui na tela da Band. Pois é, grande abraço para Renata, todo mundo aí do Jogo Aberto. E você que continua ligado aqui com a gente, vai começar o Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, os estaduais o bicho tá pegando e vai começar agora o Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, um calendário diferente do futebol brasileiro. E a gente vai ter que ver as equipes aí muito bem estruturadas, porque nós teremos uma sequência de competições aí e começo de ano, já tendo decisão de campeonato estadual, o bicho pegando no Campeonato Brasileiro, enfim, é muita coisa pra gente discutir por aqui. Hoje com o querido Fala Veloso. E aí, Fernandinho, boa tarde pra você. 100%. Boa tarde a todos. Sem dúvida, era uma expectativa com relação ao início do Brasileirão, porque principalmente a parte verde, né, dessa competição, que o Palmeiras foi vice ano passado, vice ano retrasado. Eu acho que o Abel colocou uma setinha aí para essa competição, vai forte nessas 38 rodadas aí, que é longo, né? O campeonato o ano todo, 38 rodadas, mas acho que é um dos objetivos do Palmeiras nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Esse Campeonato Brasileiro ser mais longo, Souza, boa tarde, muda alguma coisa? Muda sim. Né? O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis que tem, né? No mundo, né? Todo mundo que vem jogar aqui reclama, né? Da distância, das viagens. Só para ter uma ideia, Souza Veloso e Bruno Milhão, o Remo, se fosse em linha reta o que ele vai se deslocar, dava 2 vezes a volta na Terra a distância. Só é brincadeira, o Remo, hein, que subiu agora. Depois de, acho que 30 anos volta para a Série A, 20 anos, uma coisa assim. Eu joguei uma Série B, Fernandinho, lá no Ceará, e o Joaquim tinha acabado de nascer. Eu ia fazer jogos, quando eu voltava ele me chamava de tio, só para você ter ideia. Seu filho mais novo? É, o meu filho mais novo, porque a distância, quando você sai para fazer um jogo, principalmente quando você joga fora, quando você mora longe, ainda né, bem, do grande centro. Que ele chamava de tio, mas se ele falasse que o tio tinha passado lá, né? Aí era complicado. Que é isso? Era complicado. É verdade, vendo por esse lado, Fernandinho. Melhor você, Souza. É verdade. É melhor chamar você de tio. Mas o campeonato difícil, eu acredito que o Palmeiras também vai querer brigar, né? Porque o Cheirinho mudou de lado, né? São 2 anos consecutivos vice-campeões do Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato que promete porque o Flamengo está se reforçando, já era forte e está se reforçando mais ainda. O Paquetá e a questão de anunciar, o time dele lá, o West Ham, já postou vídeo. E ele já se despediu também. Tchau, é questão da hora do Flamengo anunciar. E uma contratação incrível, 45 milhões de euros. Só uma comparação, lógico que tem a diferença do câmbio da época, de valores. O Vinícius Júnior custou para o Real Madrid 45 milhões de euros. E o Paquetá custou para o Flamengo 42 milhões de euros. E foi vendido. E ele saiu do Flamengo por 38 milhões de euros. Tá pagando mais caro do que ele foi para a Itália e depois da Itália para a Inglaterra. Bruno Milhões, boa tarde. Alguma surpresa ou o campeonato fica entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que são os 3 mais estabilizados financeiramente? Tudo bem, Fernandinho? Boa tarde para você, para o Souza, para o Veloso, para o amigo dos donos da bola. Eu acho que nesse ano a gente está tendo um distanciamento mais do que uma aproximação desses times para o restante, porque a gente está vendo os outros times grandes com muita dificuldade de montar elenco, de se reforçar. Tem time que está ainda, aos poucos, cavucando reforços no mercado, enquanto o Flamengo está se reforçando muito bem, como você mencionou, o Paquetá. O Palmeiras não trouxe muitos jogadores, mas já tem um elenco muito forte. O Cruzeiro trouxe o Gerson, por exemplo. Eu acho que vai ser mais um ano de distanciamento, Fernandinho, mais do que a aproximação desses 3 para o restante. Claro que é só o começo, né? Muita coisa pode mudar, mas é a projeção para 2026. O precipício está aumentando e se não se tocarem, há muito tempo eu falo isso, que a diferença econômica vai fazer situações no Campeonato Brasileiro que a gente vai perder aquela história. Começava o campeonato, tinham 10 times que iriam realmente brigar até determinado momento pelo campeonato. Isso era uma das virtudes do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, e está se perdendo por causa dessa diferença econômica. E tem outra coisa importante também, que a CBF anunciou a profissionalização da arbitragem. Agora nós teremos 72 árbitros entre VAR e pessoal de campo, que serão profissionais remunerados, vão prestar serviço para a CBF, emitir nota e várias situações aí. Melhoraram a remuneração, vai ter um salário fixo, um salário por desempenho, um salário também por metas, enfim, por participação. Vai ter rebaixamento de arbitragem. Olha, isso é bom. Há um bom tempo eu falo isso também, já há muito tempo, criar esse ranking com rebaixamento, sobe, desce, técnico. A única coisa que não é legal nesse anúncio da CBF, que a gente já vai falar do brasileiro aqui, mas como ele está começando, isso é muito importante, já está valendo essa profissionalização de árbitros agora para o Campeonato Brasileiro, eles vão revezar entre Série A, Série B.
o VAR semiautomático. Ele não vai ser em todos os jogos nesse momento. Então, acho que não deveria ser aplicado. Porque, por exemplo, a Arena do Palmeiras, campo do Mirassol e a Chapecoense, nesse primeiro momento, não vão ter o impedimento semiautomático. E nós teremos, se eu não me engano, são 27 estádios, 27 arenas à disposição para serem utilizadas no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras joga em Barueri, joga no seu estádio. Então, acho que cria uma desigualdade que não seria necessária. Já não teve até agora, para que ter essa pressa de colocar? Porque vai criar uma desigualdade, porque são condições diferentes de avaliações. Podem acontecer lances que lá na frente vão fazer a diferença. Mas, nesse momento, muito legal que a CBF fez e conseguir essa profissionalização da arbitragem. Ter esse lance de sobe e desce como os clubes, eles serão avaliados, critérios de avaliação, e a escala também passa a ser da CBF dentro desses critérios de avaliação, também levando em consideração a importância dos jogos, o que vai acontecer. Enfim, são coisas boas que acontecem no futebol brasileiro. Como eu disse, campeonato nacional começando agora. Vamos dar uma olhada na rodada para a gente começar a falar? Bora. Vamos lá, minha gente. Aqui no telão, aí, ó, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os jogos de hoje, Internacional e Atlético Paranaense, Coritiba e Bragantino, Coritiba que voltou, né? Vitória e Remo, que também voltou, que a hora que terminar o campeonato, 2 voltas ao redor da terra, a distância. Ainda tem Fluminense e Grêmio, Corinthians e Bahia, Chapecoense e Santos, São Paulo e Flamengo. Jogo complicado. E amanhã nós teremos mais 2 jogos, o Mirassol e o Vasco da Gama, Botafogo e Cruzeiro, também 2 SAFs se enfrentando aí. Vamos começar falando de Corinthians e Bahia, e a gente vai ver como vocês veem esse jogo. E vai chamar o repórter já? Então vamos lá, William Tales está ali na Vila Belmiro, onde vai acontecer esse jogo. Diz aí, William, como é que está essa movimentação, expectativa para o início do Campeonato Brasileiro? É na Vila Belmiro, mas não vai ter o Santos em campo, é ou não é? Exatamente, Fernandinho. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham os donos da bola. Movimentação por aqui, o pessoal já começa a dar aquela procurada em ingressos. Alguns torcedores corintianos vieram falar com a gente até, tá vendendo ingresso aqui, como é que tá? Só que a venda é só online, importante reforçar isso aí. Cerca de 15 mil ingressos disponíveis para a torcida corintiana nesse jogo. Essa aqui é a primeira vez que o Corinthians vai mandar um jogo aqui na Vila Belmiro em partidas oficiais. Já aconteceu no século passado, em 86, 96, em torneios de verão, né? Aqueles torneios amistosos, começo de temporada, mas jogo oficial, essa é a primeira vez nessa estreia de Campeonato Brasileiro contra o Bahia, às 8 da noite, né? Tudo para que o Corinthians tenha um dia a mais de descanso, pensando na Supercopa deste domingo contra o Flamengo, né? Então, trocou esse jogo que seria lá na Arena Corinthians na quinta-feira, para hoje, aqui em Santos, na Vila Belmiro. Para essa partida, o Corinthians tem um reforço importantíssimo, né? A equipe chegou, a delegação corintiana chegou ontem aqui no Litoral, foi muitíssimo bem recebida pelo torcedor, principalmente, é claro, o holandês Memphis Depay, que chegou com a delegação para fazer seu primeiro jogo na temporada com a camisa corintiana. Ele que passou esse começo de ano aí tratando um probleminha no joelho, também fazendo um reequilíbrio muscular, não joga desde a conquista do título da Copa do Brasil contra o Vasco no fim do ano passado, quando ele foi o herói do jogo, fez o gol do título, agora está à disposição do técnico Dorival Júnior, mas deve começar no banco. O Memphis deve começar no banco porque o Dorival deve preservar aí 3, 4 jogadores de olho na decisão contra o Flamengo. O Dorival já se mostrou muito preocupado com o risco de lesões, né? O Corinthians praticamente emendou as temporadas, acabou 2025 em 21 de dezembro e já começou esse campeonato, essa temporada mais cedo por causa do novo calendário do futebol brasileiro. Então, tá tudo bem emendado aí, o Dorival preocupado. O Corinthians deve vir a campo de fato com um time misto para enfrentar o Bahia, que esse sim vem com força máxima em busca aí de um primeiro triunfo já no Campeonato Brasileiro, precisando vencer como visitante, que foi o maior fantasma do Bahia na temporada de 2025 no Campeonato Brasileiro. Só venceu um jogo fora de casa no segundo turno do campeonato, foi justamente contra o Corinthians ainda na primeira rodada do retorno, lá na Arena Corinthians, 2-1 no placar, Fernandinho. Ô William, e o Bahia se reforçou? Tem uma expectativa muito grande, a manutenção do Rogério Ceni, você tem também aí um grupo muito forte por trás, o Grupo City, quer mais do que conquistou o ano passado. O que você pode falar desse Bahia aí? Pois é, o Bahia
se reforçou sim nessa janela. A expectativa do torcedor era de que viessem mais reforços, porque chegou o Roman Gomes, lateral direito que veio do Estudiantes, um lateral jovem de 21 anos, mas de muito bom porte físico. O Rogério elogiou bastante ele até agora, jogou no Bavi, inclusive no último domingo, em que o Bahia venceu no Barradão por 1-0, algo que não acontecia aí há mais de 5 anos, né? Então o Bahia conseguiu quebrar um tabu importante e contratou também o Kiki Oliveira, que veio do Grêmio, né? Ele que teve uma boa passagem no futebol dos Estados Unidos. No Grêmio não foi tão bem assim, mas chega no Bahia aí com a expectativa de, quem sabe, recuperar o futebol dele. Por enquanto, deve ser reserva, né? O Kiki Oliveira ainda se ambientando ao time, não teve tantas sessões de treino assim. O Roman Gomes, esse sim, já ganhando um pouco mais de espaço, brigando com o Gilberto na lateral direita. O Bahia vem para fazer mais uma vez, quem sabe, sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Em 2024 ficou no 8º lugar, no ano passado foi o 7º e agora está sonhando com mais, né? Sempre dá um passo a mais. Esse é o objetivo do Grupo City para essa temporada e, para começar bem, precisa vencer aqui na Vila Belmiro o Corinthians, né? Como eu falei, como visitante no ano passado, o Bahia foi muito mal no Campeonato Brasileiro e é um ponto que a própria comissão técnica tricolor reforçou muito ao longo da temporada passada e também nesse início de ano. O time tem que se portar melhor fora de casa. Para isso, Rogério Ceni deve abrir mão do Caio Alexandre no meio-campo, então a trinca de ouro com Caio, Jean Lucas e Everton Ribeiro não deve acontecer hoje aqui no time titular, aqui na Vila Belmiro. Deve colocar no lugar dele o Acevedo, que é um jogador de mais pegada, para que o time tenha um pouquinho menos de controle de posse, mas tenha mais pegada no meio de campo para competir com esse Corinthians hoje à noite. Tá ok, William. Eu acho que para a gente finalizar, o Rogério Ceni, o City investiu muito dinheiro e ainda não conquistou o que deseja, de repente chegar lá em cima, uma Libertadores direta, numa situação mais, né, um título. O Rogério Ceni tem essa estabilidade que a gente não vê nos outros clubes, pela essa mentalidade do City? Com certeza, o Rogério Ceni é muito querido internamente, ele também sempre fala muito bem da relação que ele tem com o Grupo City, né? O Bahia aqui já foi, inclusive, fazer pré-temporada em Manchester, já fez pré-temporada em Girona. O Rogério Ceni é muito bem avaliado internamente, tem uma boa relação com o staff tricolor também. Então, nesse momento, eu acredito que ele está, assim, bastante seguro no cargo, até porque o momento do Bahia é bastante positivo, o tricolor tem 100% de aproveitamento nessa temporada e vem crescendo ao longo dos anos, né? O Rogério chegou no Bahia em setembro de 23, numa situação de brigar contra o rebaixamento, de um time que tinha uma média de 1 ponto por rodada com o trabalho do Renato Paiva. Ele consegue salvar o time na última rodada. Em 24, recoloca o time na Libertadores depois de 35 anos e em 2025 quebra o recorde da melhor campanha do clube mais uma vez em campeonatos brasileiros. Então é ano após ano quebrando recordes, realizando feitos no comando do Bahia e ele é muito bem quisto lá dentro. Acredito que essa estabilidade com certeza ele sinta e seja proporcionada pelo Grupo City, porque o trabalho do Rogério Ceni vem se mostrando muito bem sucedido por lá pro Salvador. Obrigado, William. Bom trabalho para você. Muito obrigado aí pelas informações. Vila Belmiro tranquila ainda nesse momento, mas o bicho vai pegar mais tarde. Valeu, William. Grande abraço. Muito obrigado, viu? Tá aí o William Tales falando com a gente direto da Vila Belmiro, onde o Corinthians enfrenta o Santos. Esse tipo de situação, de mentalidade que ainda falta no futebol brasileiro. O próprio Dorival Júnior, você mesmo disse, se não ganhasse a Copa do Brasil, com todos os problemas que ele enfrentou, ia cair. E o Rogério Ceni tem paz para trabalhar pela mentalidade do City. Isso costuma fazer muito a diferença, principalmente num ano tão pesado como a gente vai ter. O cara tem que ter paz para trabalhar. Fernandinho, a gente está acompanhando já há algum tempo, né, uma mudança no sentido de que os treinadores estão virando protagonistas, né? Já tinha um papel de um certo protagonismo antigamente, lá com o Filipão, com o Vanderlei, mas o protagonismo, mesmo assim, ainda ficava mais dentro do campo com os caras que decidiam o jogo. Com a falta desses jogadores dentro de campo, realmente os olhares passaram muito mais para os treinadores, né? Então, quem tem um treinador confiável, quem tem um treinador que dá uma resposta, quem tem um treinador que tem um domínio sobre o elenco, o time não quer abrir mão, né? Porque tem uma dificuldade hoje no mercado brasileiro de você encontrar um treinador com esse perfil, com essa característica, alguém que você pode entregar ao seu departamento de futebol e entender que vai sair resultado ou pelo menos vai ter uma gestão muito profissional e de respeito da parte dos atletas. Então o Rogério Ceni se encaixa nesse perfil. Caiu muito bem no Bahia, a gente sabe o trabalho que ele fez no Fortaleza também, foi campeão no Flamengo, embora não tenha dado sequência, e ele chega no Bahia e começa realmente a mostrar que o trabalho dele
é gradual, vem melhorando, vem crescendo, vem contando com a estrutura do Bahia que vem melhorando e com certeza com contratações que estão chegando também para reforçar o elenco, né? Então hoje, com o certo protagonismo que os treinadores têm, a gente vê o caso aí do Abel, já mais de 5 anos na frente do Palmeiras, o próprio Rogério, teve o Vojvoda no seu tempo de Fortaleza também, vários outros treinadores, né? Então hoje quem tem um treinador que entrega esse tipo de trabalho não abre mão, e o Rogério é um deles. Pois é, Souza e Bruno, eu falei isso justamente porque nós estamos no início do Campeonato Brasileiro e se o treinador sabe que ele vai ter condição de ir até o fim, cria um outro ambiente, o cara pode trabalhar de uma outra maneira. E não é o que a gente costuma ver no futebol brasileiro, com essas exceções que o Veloso citou. Com certeza, Fernandinho. E para mim, por tudo isso que você pontuou, para mim, o Dorival ainda é um dos melhores... Grupo, tem que tá aí. Ainda é um dos melhores treinadores brasileiros. Dorival veio para o Flamengo não estava ganhando de ninguém, quando ele estava no Ceará. Veio para o Flamengo, ganhou títulos, pegou o São Paulo numa época triste, ganhou título, veio para o Corinthians num momento difícil também. Então é um cara que tem qualidade, sabe trabalhar, né? Porque trabalhar quando tudo vai bem, né, Fernandinho? O que você pede um jogador, o seu presidente tem a condição de trazer uma coisa. Agora, você trabalhar sem poder contratar e você ganhar título ainda, aí você tem que dar o mérito. O Dorival foi para a seleção, né, depois do título da Copa do Brasil, não conseguiu, não teve tempo, né, de desempenhar seu futebol, porque aqui a gente, se o treinador europeu se dá mais tempo, se é brasileiro, a cobrança é muito maior, mas o Dorival para mim ainda é um dos melhores treinadores brasileiros no momento, né? O Rogério vem na crescente aí, trabalhando em times que ele tem feito, tem sido protagonista, como o Veloso falou, com trabalhos bem claros, né? O menino trouxe, são 2 anos melhorando sempre o Bahia. E a gente fica feliz, porque são treinadores brasileiros, né? Que uma escassez tão grande, né? A gente, às vezes, hoje, para procurar um treinador brasileiro, muito se pergunta, né? Se o Crespo saísse do São Paulo, o São Paulino tem perguntado muito sobre isso, né? E a gente fica pensando para trazer. E quando a gente vê 2 treinadores que vão se enfrentar hoje, fazendo trabalhos importantes cada um no seu time, a gente vê uma esperança. A gente vê, Bruno, você percebe que essa tendência de troca de treinador, ela vai permanecer ou a estabilidade nessas figuras que a gente destacou aí vai prevalecer? Essas figuras em específico, né, Fernandinho, não estão ameaçadas. O Dorival pela conquista da Copa do Brasil, está valorizado do ano passado, e o Rogério Ceni pela filosofia do Grupo City. Mas eu tenho certeza que vai ser outro início de Brasileirão, que a gente vai poder falar em 5 rodadas com tantas demissões. Ano passado, na primeira rodada, já caiu um treinador. Pois é, isso acontece ano após ano, né? Cada rodada é um treinador, normalmente a média. A média. A probabilidade disso acontecer... Teve time, se não me engano, o Sport teve 3. Vários times tiveram mais de 1. Mas eu acho que o problema do Dorival no Corinthians não é da gestão dele, é político, né? Sim. Porque quando o Dorival estava para cair lá, se não ganhasse a Copa do Brasil, ele cairia mesmo. Era mais político por ser da gestão antiga que contratou e nessa mudança, depois do impeachment, né? Existia a preferência até de uma troca. Mas o Dorival faz um trabalho sólido, né? Sem dúvida nenhuma. Sim, por isso chegou na seleção brasileira, foi breve, mas chegou lá com mérito. Por falar em Dorival Júnior, a grande expectativa do corintiano é a volta do Memphis Depay, conforme destacou o William, está lá com o grupo, de repente vai ficar no banco de reservas, tem um jogo, tem decisão já, mal começou a temporada, o Corinthians e o Flamengo vão decidir a Supercopa. Rapidinho, vamos ouvir o que falou o Dorival Júnior sobre o Depay. O Memphis já está acelerado, tenho certeza aí que para a próxima partida já o teremos em condições. Tem que jogar ou tem que ficar no banco? Você sentou a lenha no Lucas e no Mas é diferente. No Calério, porque eles não queriam jogar. O Lucas vinha jogando e parou, não jogou porque é assim, ele vinha jogando. Não é que é o caso do Memphis, que o Memphis veio, um probleminha, treinando e agora vai poder estrear, já está numa condição melhor. O Lucas não, o Lucas vinha jogando, chegou no sintético, não vou jogar. É diferente. O caso do Memphis, ele demorou um pouco mais para se recuperar, teve o período de treinamento, que eu acho que ele fez questão de ter essa pré-temporada, não abriu mão dessa pré-temporada, que os companheiros dele não tiveram. Então ele se encontra num momento melhor. Mas eu vejo assim que para o Memphis, Fernandinho, por isso que é diferente. O Corinthians tem uma final no domingo.
Então eu acho que o Dorival deve colocar ele uns 30 minutinhos, só para ele voltar a ter o contato com a bola, de jogo mesmo, e vai soltar ele no domingo, não vai soltar. Eu não acredito que ele comece o jogo hoje, acredito sim que ele comece domingo. É uma situação complicada, né? Você administrar isso, né? Ele teve tempo para fazer a pré-temporada, mas isso também não diz que ele não pode entrar e ter uma lesão. Lesão não tem jeito, né? Algo que você não consegue, né, prever, né? Hoje tem a tecnologia... Porque a incidência pode ser maior no início da temporada, né? Pode ser. Por isso que ele fez questão, né, de ter a pré-temporada, uma pré-temporada que ele está acostumado a fazer, né? De 30 dias, no mínimo, né? Que é o que se pede, a fisiologia se pede hoje, né? O descanso, né? Até trouxe, acho que o Luiz Fabiano trouxe aqui uma notícia que foi detectado, né? Que ele estava bem, que estava muito cansado, ele e o Ranieri, foi dado... Agora, tem que administrar bem, porque tem uma final domingo e não é qualquer time que vai enfrentar, né? Vai vir o Flamengo com a sua cavalaria e ainda trouxe mais um manga larga machador aí, do West Ham. Então tem que se preparar bem, porque os caras não vêm para brincar, não. Pois é. Bruno, você divide a opinião deles ou não? Concordo, eu só não gostaria de ver uma temporada do Corinthians no primeiro semestre pautada pelo que o Memphis espera que seja 2026 dele, que eu imagino que seja associado à Copa do Mundo. Acho que o Memphis quer chegar inteiro à Copa do Mundo, é o grande objetivo dele nessa temporada, até de certa forma maior do que o Corinthians, porque ele é o protagonista também da seleção holandesa com seus objetivos por lá, quer fazer a Copa muito bem, mas ele tem que jogar pelo Corinthians. Não dá para ele sendo preservado o primeiro semestre inteiro, o que prejudicaria muito um time que não tem peças de reposição à altura, que é o caso do Corinthians, pensando em Copa do Mundo. Espero que não seja esse o motivo de uma pré-temporada mais longa, de jogos de preservação. Espero que realmente seja para que ele esteja inteiro na final, consiga desempenhar com a camisa do Corinthians em jogos decisivos e não só pensando em seleção no meio do ano. Isso é o tempo que vai dizer. Vamos conferir os prováveis times para a estreia nesse Campeonato Brasileiro? Começamos com o Corinthians. Está aí os lances do Depay, gol do Depay. Vamos ver a escalação, possível escalação para o Corinthians nessa estreia de Campeonato Brasileiro. Hugo Souza, Ramalho, Henrique, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranieri, Matheus Pereira, Carrillo, Rodrigo Garro, Vitinho, Yuri Alberto. É o melhor Corinthians? É o time titular, né? Só falta o Memphis aí, né? Falta o Memphis, no lugar de quem? Do Matheus, né? Ou do Vitinho? Vitinho. Acho que o Bidon e o Memphis tá fora. O Bidon não está aí também. Estão fora desse time aí. Do resto é o que o Dorival tem. O Memphis a gente sabe que é porque é o primeiro jogo, né? Está de fora por isso. Mas domingo já deve entrar no segundo tempo e domingo já sai jogando também. E eu acho que o Bidon é a mesma coisa. Para domingo, não sei, já deve ser outro jogador que deve estar à disposição. É muito próximo do que foi o ano passado o time do Corinthians, né? Não teve muita novidade. A novidade no Corinthians foi o transfer ban que acabou. Chegou um menino lá para jogar pela ponta direita, lá que veio da Arábia. O Caio César. Caio César, né? E o Matheus Pereira, que jogou bem. Chegou, né? Chegou e está jogando. E você não tem aí o venezuelano que continua longe. José Martínez. O Martínez que continua sem chegar, né? Pô, foi um mês, cara. Mais um mês de férias, estamos no fim do mês. Que loucura. Mas é passaporte, né? Tá com problema lá na Venezuela, a gente sabe os problemas da Venezuela. É um time bom. É um time forte. É um time forte. É um time forte. O problema do Corinthians são 11, 12, 13 que tem, né? Passa daí já começa. Tem a molecada aí, ainda tem o Guinegão, tem o André, André são jogadores importantes. Mas o Corinthians, mesmo mudando, não é aquele futebol que a gente está acostumado a ver, né? Sempre, mas mesmo assim é 1-0. Sempre você está assistindo o jogo do Corinthians, o jogo está apertado, o Corinthians vai lá no final do jogo e faz um gol, entendeu? O Corinthians não... Mesmo assim, com os desfalques, sem poupando seus melhores jogadores, o Corinthians ainda tem vencido partidas, entendeu, Fernandinho? Isso dá confiança, não tem jeito. O futebol é confiança. Quando você só perde, aí é difícil. Mas o Corinthians é um time forte. Esse meio campo aí, o Ranieri, Carrillo tem qualidade. Eu acredito, né? Sou contra quem fez a escalação, mas acredito que ele vai poupar mais. Mais jogadores? Eu acho que ele vai poupar mais. Acho que o setor defensivo deve jogar, que foi o setor que ele poupou o último jogo, né? Mas eu acho que ele vai poupar mais jogadores. Quem, por exemplo? Eu acho que o Yuri. Não, o Yuri já não jogou lá, acho que entrou só no segundo tempo. Talvez o Garro pode ser preservado, ou o próprio Carrillo, né? Acho que ele pode fazer mudanças no meio de campo, pensando na temporada longa do Campeonato Paulista, na final que vem por aí. Acho que é um caminho mais provável aí para o Corinthians hoje. Mas ainda assim um time forte, né, Fernandinho? Tem condições de ganhar do Bahia. Eu acho que o Dorival pode estar pensando também e não chegar só na decisão e botar o time só na decisão.
Entendeu? Ele precisa que esses caras já comecem a se entender dentro de campo, a voltar àquele entrosamento, aquele padrão de jogo, né? E também disputou clássicos no Paulista, né? Mas sempre com time mudados, né? O Garro, para mim, começou bem essa temporada, diferente do ano passado. Pareceu que está mais esperto aí para começar. E acho que o Dorival deve, não sei, eu acho que já está poupando o Yuri, já não está aí por aí o Bidon também. Eu acho que ele não vai mexer muito no time, não, porque ele tem essa preocupação de não botar um time completamente sem ter começado a temporada jogando pelo menos uma vez. O Garro, desde aquele acidente na Argentina, ele nunca mais foi o mesmo, né? Ele teve um problema no joelho também, né? Joelho, na mão, ele operou a mão também, né? Teve também. Mas ele não é o mesmo jogador do Corinthians. Mas é um jogador importante. Não, que ele é mesmo bom, ele assim, tem dúvida. Bom, ele é. É um jogador importante. Ele não foi bem, não foi o Garro que o torcedor corintiano estava acostumado a ver do primeiro ano dele pelo Corinthians. Mas ano passado ele fez algo diferente, Fernandinho. Ele não estava bem, mas não parava, não corria direto, entendeu? Marcava, dava carrinho, né? Então mostrou um Garro determinado. Pelo menos, não estou indo na técnica, a técnica está funcionando, eu vou na parte física e dentro do possível entregou. Não foi o Garro que o torcedor viu, né? No primeiro ano, aquele ano que livrou o Corinthians do rebaixamento com aquelas 10 vitórias, 10 jogos sem perder seguidos. Mas é um jogador que o torcedor tem uma esperança e esse jogador, ele bem fisicamente, bem tecnicamente, ele traz muita qualidade ao time do Corinthians. E você pensar, cara, que esse time pode ganhar mais um título agora no começo do ano, por tudo que o Corinthians passou o ano passado, pelas dificuldades, pela campanha ruim no Campeonato Brasileiro, realmente o futebol é um negócio maravilhoso por causa disso, né? Na pré-Libertadores. Tá na pré-Libertadores. Não, do ano passado a campanha ano passado esse ano tá dançou. na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Isso, mas que ganhou a Copa do Brasil. Mas a classificação no Brasileiro foi ruim. 12º, terceiro. Ficou abaixo do Santos. Ficou atrás do Santos. Esse time tem pinta de campeão, Bruno? Contra o Flamengo eu acho complicado, Fernandinho. Ainda assim, pelo que... O Flamengo jogou pouco, né? A amostra é pequena em 2026, porque, enfim, preservou muito o Campeonato Carioca. O Corinthians já vem jogando, os jogadores estão mais inteiros, dá pra dizer. Mas ainda assim, no segundo tempo, quando entram os reservas, quando o Flamengo coloca a cavalaria que está no banco, não para, né? Um time que tem muito mais recursos pro Felipe Luiz trabalhar do que esse Corinthians que o Dorival tem na mão. Mas eu não acho que isso está resolvido, cara. O time do Flamengo é melhor, né? Corinthians mostrou que é forte, a história já mostra isso, mas mostrou que esse time aí, com o comando do Dorival Júnior, pode surpreender. Jogo único, começo de temporada, pode por isso, né? Pode por isso. Ninguém está no ideal ainda. E eu acho até que o Corinthians parou menos que o Flamengo, está no momento até, né? Favorável. Eu acho que no começo de temporada menos tempo para perder o preparo físico e tudo. O time do Flamengo, com substituições que podem ser feitas, né? É muito melhor, o elenco é muito melhor. Então, é um jogo difícil, mas no começo de temporada dá para ter surpresa, sim. Como é que você vê isso, Souza? Acho difícil para o Corinthians também. O Corinthians já provou que pode surpreender, mas vai ter que fazer um jogo e torcer para todo mundo do Flamengo não jogar nada. Porque esses 5... Então já acabou. Então já acabou. Não acabou. Antes de começar, acabou. Não acabou. O Corinthians já mostrou ano passado, né? O Corinthians... eliminou o Palmeiras 2 vezes, foi campeão em cima do Palmeiras e na Copa do Brasil tirou o Palmeiras. Né? Só que tem um Flamengo se reforçando ainda. A probabilidade disso acontecer é mínima, mas é o Corinthians. O Corinthians tem que esperar tudo. Mínima? Eu acho que é mínima, Fernandinho. Eu acho que é mínima. Eu acho que tá mano a mano, cara. 50-50? É melhor. O time do Flamengo é melhor. Coração, aí é o coração. Não é coração, não. O time do Flamengo é melhor, mas em cima do que o Veloso falou, o Corinthians tem uma movimentação mais intensa nesse início de temporada, vem mais preparado, está disputando mais jogos com esse time. Flamengo, lógico, individualmente, você pôr no mano a mano aí, deve dar uns 7-3, né? 8-3, então. Hoje vai encarar o Bahia, mas a gente está falando do Flamengo, porque ele não tem como não sair dessa... Porque está todo mundo pensando no Flamengo, cara, pensando na decisão. Você acha que está tão assim, jogo resolvido, como disse o Souza... Mais o Veloso um pouco menos. 60-40 para mim. Eu acho que para mim está 60-40. Hoje vai ser um bom teste, Fernandinho, para a gente ver também como o Corinthians vai se portar, caso seja esse time. Deve ser algo parecido. Que não tem o que. Esse time é o time que foi campeão ano passado, cara. É o time, a gente já tem mais ou menos como a ideia que o Corinthians vai jogar. Vai enfrentar um time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro, Fernandinho. Ele ganhou do Vasco ano passado, né?
Pô, mas um time, sempre que encara Corinthians e Flamengo nos últimos anos, os jogos são muito parecidos. É o Flamengo com a bola, o Corinthians tentando espetar. E na final da Copa do Brasil foi assim, e deu trabalho pro Flamengo. Levou para os pênaltis a decisão. Então tem seus méritos, tem como chegar, mas não na bola. Não é querendo dominar o Flamengo em Brasília que vai acontecer. Eu acho que o Corinthians tem que ter um jogo bem inteligente com o Dorival para conseguir alguma coisa nessa final. Eu ainda fico nessa que o jogo vai ser parelho, olha, entra o Memphis é imprevisível, cara. Tudo bem que no Flamengo tem mais uns 7, 8 imprevisíveis também. O Pedro também. Tem um tal de Pedro lá que Pedro Arrascaeta. Arrascaeta, tem um tal da Arrascaeta. Esse é Agora tem imprevisível. o Paquetá. O Paquetá não vai jogar, né? Não vai? Vai, Quem não vai é você. Mas não vai jogar domingo? Domingo você vai ver ele lá. Vai ver só os 30 minutinhos, aqueles 30 minutinhos, Fernando. Será que dá tempo de escrever papelada? Fernandinho. Hoje já é quarta-feira. Um dinheiro, Fernandinho, dá tempo de fazer qualquer coisa. Não duvido também. O papel é rápido hoje, É rápido, Fernandinho. Fernando. Tem mais nem muito papel hoje. É bom, tudo digital, né? É rápido. É só liberar lá, já chega aqui, já bate aqui. Pode Vamos ver esperar. o time do Bahia, que também esse ano pode fazer mais do que fez o ano passado, né? Vamos dar uma olhada? E aí, ó, Ronaldo, goleiro, Mingo, Duarte, Gilberto, Acevedo, Luciano Juba, que chegou na seleção brasileira, né? Jean Lucas também chegou na O seleção Lucas brasileira. fez uma bela temporada ano passado. Foi. Esse Everton Ribeiro é bom de bola já há muitos anos, né? Eric Pulga, William José é fazedor de gol, já passou por vários times. Esse Ademir, que no América Mineiro voava, no Bahia. Não, ele tá bem, Tá né? bem lá. Sim, Ele não, jogou tá bem bem, no você Bahia. achou. Ele foi pro Jogou bem. Atlético, não conseguiu jogar. É, né? mas no Bahia ele tá bem. E no Bahia ele tá bem. Esse é um time bom também, gente. É, um time arrumadinho, sim, um meio-campo bom, né? O Jean Lucas, como eu falei, fez uma temporada muito boa. O Everton, ninguém duvida do talento dele, né? Realmente é um grande jogador, já não é mais nenhum menino, né? Mas ainda tem uma posse de bola, um passe, uma condução de bola que chama atenção. E o ataque é rápido, né, Fernandinho? O Eric Pulga é rápido, o Ademir é rápido, o William é um definidor. Então, assim, tá ajeitadinho o Bahia, tá ajeitadinho. São dois times que já se enfrentaram. O Bahia dá muito trabalho ao Corinthians, principalmente quando joga aqui, né? Vamos lembrar de uma goleada uns 2 anos atrás do Bahia, né? Cinco, né? Com o próprio Rogério 5, né? Eu acho que ano passado também deu bastante trabalho. Se eu não me engano, ganhou também do Tá Corinthians 5 aqui. jogos sem perder o Ganhou Bahia. aqui, o menino Tem foi aqui, né? vitórias. Ganhou aqui. Então é um time muito bom, esse time do Bahia, um time leve, um time que tem a bola. O Rogério não abre mão da forma de jogar. Mas vai enfrentar um Corinthians também com confiança, né, Fernandinho? Então vai ser um jogo bem interessante de se ver. Eu acho que hoje da Bahia. Não, Domingo da Flamengo, hoje da Bahia. Tá fácil não, hein, Souza? Não, eu acho que hoje da Bahia. Você vai jogar, você tem uma final para jogar. Por mais que você tenha um jogo hoje, sua cabeça está lá no domingo, Fernando. A cabeça está lá no domingo. Ninguém quer ficar de fora de uma final. Tomara que o Flamengo seja assim também hoje, né? Por isso que eu tô falando, entendeu? Meu pensamento é esse também, Fernandinho. Tô torcendo Já pro já a gente Flamengo. vai chegar no Flamengo e São Paulo. Não, que melhor jogam não, a gente hoje fala disso também no amanhã. Brasileiro. Tem bala para encarar? Ah, Fernandinho, tem. É um time que é o mesmo time do ano passado, né? O Corinthians ainda tem uma outra mudança, o Bahia é o mesmo do último Brasileirão. Como o repórter trouxe aí, a gente teve um bom campeonato do Bahia no ano passado e eu acho que a previsão é de mais um bom campeonato brasileiro da equipe do Rogério Ceni. Vejo um time mais pronto até do que o do Corinthians, já que já vem jogando desde o ano passado. O Corinthians tem uma outra mudança, pode ter preservações, então certamente é uma missão bem complicada para o Corinthians hoje na Vila. Vocês todos com convicção que o Flamengo ganha. Domingo? Hã? Você tá falando domingo? Domingo. Ah. Corinthians e Bahia, vocês têm a mesma convicção? Pra Alguém mim hoje ganha? dá 1-1 hoje. 1-1? Sem graça? 1-1, sem graça, porque o Corinthians está pensando lá, o Bahia não vai querer se expor muito também. Aquele negócio, não vou lá, você não vem aqui. Não mexe comigo, eu não mexo com você, eu não vou tá lá, tudo você não vem certo. aqui, tá tudo certo, deixa para domingo para resolver, que é mais importante. Eu acho que dá Bahia hoje. 2-1 Bahia. Ah, Corinthians vai ganhar a primeira no Brasileirão, para dar uma tranquilidade para o Dorival, 1-0 Corinthians. Também acho que dá Corinthians pela maneira que O tá coração, jogando. hein, cara? Não é coração, cara. O Domingo pior da é que... Corinthians. Sabe Ó, que você falou hoje da Bahia e Ele da quase Flamengo. bateu em Ele mim, da pô. Corinthians e da Corinthians. Mas sabe o que é o pior? Na rede social, os caras ficam me xingando, cara. Que você é anti, que os caras... Em vez de reclamarem com quem faz as besteiras, eles brigam com quem aponta as besteiras. Então é um negócio sempre muito assim. louco isso de rede social. E a cada hora é um time. O São Paulo fala que eu sou anti, o palmeirense que eu sou anti, o corintiano que eu sou anti. Cara, eu gosto do bom futebol. Vamos lá.
Minha gente, chegou a hora daquele giro de ofertas especiais que só a Band Shop tem para você. A Band Shop, você sabe, é a loja oficial da Band. E olha, para você que leva o jogo a sério, tem chuteira Society masculina com conforto e estabilidade, solado ideal para gramado sintético, em até 2 parcelas de R$ 74,95. Você com a chuteira certa no pé, com certeza seu jogo fica muito melhor. E para completar a resenha depois da pelada, você tem aquela Air Fry de 4,2 litros para você fazer o seu almoço, o seu jantar, com toda a tranquilidade para ficar levinho, levinho, levinho. E olha, tem quantos litros? Baixa aí para mim, volta aí. 4,2 litros Air Fry. Alimentos ficam crocantes e saborosos com até 80% menos de gordura. Você gasta lá no futebol, na hora de comer você também vai manter no corpo, vai te ajudar a ficar fininho. Em até 3 parcelas de R$ 58,97. Viu só que molezinha? Gostou? Então aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela ou, se você preferir, acesse bandshop.com.br e garanta as promoções. Mas corre, acelera, porque é por tempo limitado. Band Shop, da tela para a sua casa, sempre com a tradição e a segurança do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Podemos falar, por que não? Sugestão, o Alisson, aquilo que nós falamos ontem. Hoje saiu a informação que não vem. Meu, o único que quebrou a cara nessa jogada foi o Alisson. Saiu a informação que o Corinthians não vai depositar R$ 1 milhão na conta do São Paulo, né? E eu acho que vai sobrar para o Alisson mesmo, porque ele já está liberado dos treinos do São Paulo. Não vai conseguir voltar a jogar no São Paulo porque foi lá no CT do Corinthians. Já foi no Corinthians. Acho que ele foi até com a caneta no bolso para assinar, velho. Foi com a chuteira. Já foi para com a chuteira. Pegar o armário. Qual que é o meu armário? Já foi para escolher o armário. Agora, ele vai ter que fazer o que nós falamos ontem, a sugestão. Ele vai ter que ir lá e depositar o dinheiro na conta do São Paulo e aí negociar com o Corinthians. É a única forma que eu vejo para sair desse imbróglio aí que foi criado. A impressão que eu tenho é que o pessoal do Corinthians, a direção, não fala um com o outro, porque a notícia era que o Paz tinha acertado tudo. Mas parece que... Mas chegou no presidente, o presidente falou, não tem dinheiro. Mas o Paz mas precisa não ter o geralmente, né? Dá essa impressão, você tem razão. Geralmente um clube sério, antes de você ir atrás de um cara, você vai falar com o presidente, olha, presidente, a gente está fechando com fulano, e aí a gente vai dar tanto. Tudo bem? Aí ele vai falar, tudo bem, mas não, acerta primeiro com o cara, faz o cara ir até lá, fazer não sei o que o Alisson foi fazer lá, porque se ele foi, alguém chamou ele para ir lá, ele não chegou, pegou um carro de aplicativo, bateu na porta do Corinthians e falou, eu tô aqui, alguém pediu para ele ir lá. Aí depois de tudo isso, aí vem o presidente falar que não tem dinheiro para pagar 1 milhão. Peraí, pô, olha o nível que a gente chegou, o Corinthians é muito grande, pô, São Paulo é gigante, não pode estar com esse amadorismo, pelo amor de Deus. Olha que vexame. Você deixa um atleta, trata tudo com o atleta, manda o atleta até lá. Mas ele não tem que ir lá, né? Eu também concordo. Ele foi lá para tirar foto, assinar o contrato. Como assinar contrato se não tem negociação? Alguém foi juvenil na parada. Não acabou? Quem foi o juvenil? Eu acho que o maior juvenil disso tudo foi o Alisson de ter ido lá, porque se não tiver preto no branco, você não vai. Porque o cara ia até lá, alguém pediu para ele ir, ele não foi lá sozinho. Então, alguém pediu para ele ir. Alguém pediu, mas não vai, pô, como é que eu vou? Porque agora ele se queimou de um lado e se queimou do outro. Ele foi lá para assinar contrato, velho. O que pode acontecer agora, Fernandinho, é outro time entrar na parada, pagar o que o São Paulo quer receber, esse valor, e fechar o empréstimo, claro, com a vontade do Alisson. Porque se o Corinthians bater o pé que não vai pagar 1 milhão, que aliás é um valor que no futebol hoje é banal. Hoje o Corinthians tem jogadores que ganham mais do que isso no mês. Isso é um vencimento comum no futebol brasileiro hoje. O Corinthians não tem dinheiro para pagar. E o São Paulo bate o pé com razão, porque a chance de tomar um calote, dadas as últimas negociações do Corinthians, ela existe. E o São Paulo quer receber o dinheiro antes de liberar o jogador. Então eu entendo todos os lados nessa história, menos o do Corinthians, que parece realmente o que o Souza falou, um erro de comunicação, e quem sai mais constrangido da história é o Alisson, que agora o melhor caminho, na minha visão, seria encontrar um terceiro, um outro time disposto a pagar o que o São Paulo quer receber. É muito complicado, muito ruim essa história. Muito o Alisson ruim, muito ruim. Desgasta o Alisson. Ele já não estava jogando no São Paulo, agora aparece lá no Corinthians, agora o negócio não sai, ele não está treinando.
Quer dizer, é ruim para ele esse começo de temporada, né? Eu acho que a melhor forma mesmo é ele depositar esse dinheiro. Vocês acham que teve e seguir em sacanagem de frente. algum lado aí? Se o cara foi lá, Fernandinho, e não tem nada, ou houve um erro de comunicação, houve não, né? Houve, essa é uma realidade, né? Agora, o empresário do Alisson precisa gerir melhor a carreira dele, pô. Como é que você deixa um atleta ir lá Se expor. se expor, fazer um negócio desse? O pior é a que única ninguém- saída agora é ele depositar o dinheiro. Pior que ninguém fala nada. Não. Não, para silêncio mim, é o impressionante. Corinthians recuou também, né? Porque, a princípio, o Corinthians tinha aceitado depositar R$1 milhão, pelo menos foi isso que Eu circulou. não sabia que o negócio... Aí o Corinthians não recuou acertaram esse depósito. Exato. Tá tudo no papel, tá contrato, Fernandinho. Primeira desavença da nova gestão aí? Só quem não sabia era o presidente, só ele, o cara que dá a canetada, que autoriza, fala assim. Então, É muito parecido com o que aconteceu com o Mateuzinho, né? Quando o Corinthians tem aquela negociação com o Flamengo, ele vai ao CT, depois ele tem que voltar para o Flamengo. Treinou, Mateuzinho treinou. Ele ainda treinou. E o Corinthians teve que dar um jeito de pagar. Talvez seja o jeito, arrumar uma forma de pagar o que o São Paulo quer receber. Talvez o Corinthians imaginou que pudesse desenrolar um parcelamento, alguma coisa assim, mas... Tem uma Estão informação, forçando. tem uma informação não confirmada que o Paz fechou o negócio e o presidente não bateu o martelo. Não sei se, talvez, por estar chegando agora, entendeu que a autonomia que ele teria não é essa autonomia que ele teve, pelo que aconteceu nessa situação. E no Fortaleza ele deitava e rolava. E outra, os valores de hoje em dia, né? Como o Bruno falou, 1 milhão, o pai falou assim, não, isso aí tá mole para nós. Não tava. Mas como é que o presidente não banca, né? hoje quer dar uma desperto também, né? Mandou o Alisson lá para ver se o São Paulo também já libera, entendeu? Existe também essa possibilidade, entendeu? Já que você veio, aí agora se vira, a gente faz aí do jeito que faz de outro jeito. Talvez não tenham atentado para o detalhe que o Corinthians está aquela RCE, recuperação de... É uma regime de centralização de execuções. É aquela... Fez um plano para pagar a Tal do dívida. condomínio, né? Que vai pagar. Então tem que... Não pode fugir daquilo. Talvez não atentaram, não perceberam essa história. E aí quem dançou, o Alisson, ficou no meio do caminho. Mas o Corinthians está no mercado, a gente sabe que precisa de outros jogadores também, né? E com essa sinalização de que não tem 1 milhão para contratar um jogador que o treinador pediu, você Como é que imagina você vai contratar mais gente? a situação. Então, pois é, como é que Veloso? vai contratar? Só trouxe jogador de graça ou por empréstimo até agora. Foi o que o Corinthians fez. No primeiro pagamento que ele ia Empréstimo de fazer, graça. Travou. Sim, empréstimo sem Esse pagamento teria que instantâneo, pagar. né? Seria que pagar R$1 milhão. Cara, o Dorival também, os caras forçam a barra com ele. Pô, ano passado não tinha ninguém porque não podia. Perdeu alguns. Esse ano ele pediu o Alisson, R$1 milhão. Então, O e cara não vem, cara. Aí o cara, sabe que é o louco? Vai lá no fim de semana e ganha mais um título. Aí fica, meu... Aí o Flamengo gastando 43 milhões de euros para trazer o Paquetá. não dá e o pra Corinthians não tem R$1 competir. milhão para trazer o Alisson. E é campeão. Muito louco. Foi campeão da Copa do essas Brasil, pode coisas ser é só o campeão. futebol, né? Pode ser campeão. É só É o muito futebol, louco, né, cara? Bom, pois acho que o Corinthians já deu bom resultado, todo mundo já falou. Vamos falar agora do São Paulo e Flamengo ou você prefere do Palmeiras e Atlético Mineiro? São Paulo e Flamengo? Atendendo pedidos do Souza, vamos de São Paulo e Flamengo. A cara do Malminho. Uma água. Bom, vamos lá. Quer mostrar os times primeiro? Antes de mais nada, São Paulo, no momento que está vivendo, encara esse Flamengo, ó, Rafael, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Danielzinho, Cédric, que é o Mike, Bobadilha, que é da base, né, o moleque? Não, o Bobadilha veio do Paraguai. Não, tô falando o Mike. O Mike. É que você Mike falou da- Bobadilha. Você já tá, você tá desconcertado, Não. nem começou bem. É que você falou Cedric, aí já me deixou... Seu cérebro Já travou. desconcentrou ele. Não falou, esse cara eu não quero ouvir nem o nome dele. Não. Não? Não, fala Mike, por favor, te peço. Cédric. Gosta, certo? Danielzinho, Marco Antônio, Lucas Moura, Caleri e Luciano. Esse é o time do São Paulo? Pra mim, Vai, Suzinha. Vai A que... temporada pode mudar alguma coisa aí? cara, eu acho que o Flamengo, né? Acho que o Flamengo tá pensando no jogo de domingo, a gente espera, o São Paulino espera isso, entendeu? Torce pra isso? Torce para isso. É o que tem, é o que a gente tem de melhor hoje para poder jogar. Acho que o São Paulo precisa de contratação, mas o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Acho que precisa de um jogador ali para dar um cão de guarda ali no lugar do Danielzinho. Mais uma defesa? Não defesa, né? Um volante ali de marcação para dar uma sustentação. Acho que o único jogador ali
que pode pintar, né? Mas está no início ainda, voltou agora. O segundo jogo dele do ano é o Caleri, né? Mas é o que o São Paulo tem de melhor, Fernandinho. A grande contratação do São Paulo ano passado foi o Marco Antônio. Esse menino é muito bom jogador. Isso é bom de bola. Muito bom jogador. Bom de bola. Agora, o setor defensivo tem sofrido bastante. O setor defensivo tem sofrido bastante. A lateral direita ali tem sido um problema crônico para o São Paulo. O São Paulo contratou meio mundo de lateral, ficou com o menino da base, ficou com o Cédric, né? Esse cara veio para fazer teste, deram 3 anos de contrato para ele. Não sei qual foi o... Cédric. Qual foi quem é o empresário dele? Eu acho que o cara é muito fera, eu sei quem que é, e o cara é fera mesmo, o cara tira água, leite de pedra. Mas aí ele fez uma contratação aí que foi... Ele ultrapassou o leite de pedra. Eu não sei nem o que ele fez. Porque o cara desse jogar no São Paulo... Foi seleção portuguesa já, velho. Oi? Foi seleção portuguesa. O Veloso também foi para a seleção também, mas está sentado aqui com a gente. Né? Faz tempo. Faz tempo, né? É o seguinte, pelos resultados e pelas declarações conflitantes que a gente viu nas últimas horas, o Crespo está pendurado? É uma sequência muito difícil, Fernandinho, porque ele perde para o Palmeiras, agora ele encara o Flamengo, depois tem mais 2 clássicos. Santos. Tem o Santos no Paulistão e o Santos no Brasileiro. A portuguesa antes. Antes também tem a portuguesa, que também foi uma derrota. Então, cara, o Crespo entra numa sequência muito dura. Se ele conseguir sair vivo dessa sequência com alguns pontos, vamos dizer aí, 6 pontos nesses próximos 3 jogos, seria espetacular. Acho que é um cenário que salva o Crespo e dá uma tranquilidade por um tempo. Senão, aí já começa a ter questionamentos, né? Porque a fala do Rafinha, na apresentação, o Rafinha falou ontem, é contrária ao que o Crespo... Bateu de frente, pô. Eles, eles já tiveram um Mostrou embate a logo de sola. cara. E partindo de um cara que vem como um coordenador, como um dirigente, vai ser essa postura do Rafinha, dá para dizer tranquilamente que o Crespo não está tão tranquilo no cargo, não. Como que você disse, está pela bola 7? Aquela no bilhar, a última bola é a preta, a última caiu, já era, irmão, não volta mais, tchau. Eu acho que até o São Paulo está precisando disso, né, Fernandinho? São Paulo não terminou bem o ano passado, começou mal esse ano, troca de presidente. Mas derrubar o técnico não é começar mal de mas novo? as Se isso ideias, acontecer, gente. As ideias, Fernandinho, a gente percebe que são completamente diferentes. O Crespo falando em 45 pontos, o Rafinha falando numa campanha que mostre o tamanho do São Paulo. O presidente falou 46. O presidente falou em 8º lugar do brasileiro. Não é mais que 46. Então, assim, e eu vejo o São Paulo sem rumo também, mesmo dentro de campo, sem ideias, né? Eu acho que a boa notícia é que o Lucas resolveu jogar na grama natural, né? Vai jogar no Morumbi. E o Caleri pode ser uma boa notícia também. O Caleri entrou bem no jogo lá, porque o tapa eu vou te contar também, viu? Rapaz, que perde gol. Esse aí tem o dom de perder. Então, eu acho que isso pode reforçar um pouco o São Paulo. O problema, eu acho que ainda é o treinador que está lá, que não sei, o grupo não deve estar com as declarações que ele fez nesse começo de temporada. Eu acho que já existe um desgaste também com relação ao elenco, aos jogadores e o treinador. Esgotou, Souza, essa relação técnico-jogadores? E agora com a direção, claramente, né? Eu acho que sim. Acho que sim, até pelas declarações. A chegada do Rafinha, eu falei ontem, foi um pedido dos atletas para ter alguém que traga uma notícia verdadeira para os atletas, né? Os atletas estavam cansados de... Mas o Crespo não foi verdadeiro quando falou, pô, nós vamos brigar para fazer 45? Mas ele não foi verdadeiro quando ele falou que não precisava de ninguém, que ele pede reforço desde o ano passado, né? Ele não queria ninguém do Corinthians. Ele não queria ninguém do Corinthians na troca. Mas como é que você não vai Alisson? querer ninguém do Corinthians, Fernandinho? Não sei, ele é o técnico. Como é que não vai? Como é que você vai falar que você não quer um jogador igual o Garro? Isso mas aí os caras não iam trocar. Não, mas ele falou que não queria ninguém. Talvez faltou ninguém. Que me aí ofereceram. no jogo seguinte... Ninguém que me ofereceram. Ninguém... Não, aí ele tem que falar, né? Faltou que me ofereceram. Aí você vai falar que ele errou também, Fernandinho. Não. Não tô falando. O problema todo do Crespo é arrumar desculpas. O problema do São Paulo... Ele tem mais desculpa que solução. Exatamente. É dentro de campo. Dentro de campo o time não muda. É só você pegar os números dele... São 41 gols marcados, 49 sofridos. São 14 vitórias e 17 derrotas. Então, é um time totalmente que sofre muito, Fernandinho. Mas você fala mudar, mesmo quando muda os jogadores, o time não muda. Mas o São Paulo não tem muita gente para fazer mudança, né? Fernandinho, o time do São Paulo, se ele colocar todo mundo no seu devido lugar, não é um time ruim. Quem está fora do lugar aí? Hoje, mais ninguém. Eu acho que é um meio-campo que tem muita bola, mas tem pouca marcação. Aí sobra onde? Sobra embaixo. Com a bola no pé, os 3 têm muita qualidade. Aí você tem o Luciano que não marca muito, né? Que é um cara que fica muito no ataque. O Lucas, que está voltando, não está tão bem esse ano, não iniciou o ano tão bem.
Aí tem sofrido bastante. O Enzo Dias voltou de cirurgia, foi o primeiro jogo dele como titular contra o Palmeiras. Então é só colocar o jogador no seu devido lugar. Agora, ele estava inventando, estava colocando o Ferreirinha de lateral esquerdo. Não existe, né, Fernandinho? Mas quando o Abel botou lá 2 laterais... Mas deixa eu contar pra você, o Abel tem 10 títulos. Você jogou de lateral direito, mas é meia. Mas assim, era meia, velho. Eu sou destro, né, lateral direito. Vai botar de lateral esquerdo, né, Fernandinho? Pra mim cruzar de esquerda, né, a esquerda minha é só pra subir no carro. Não tem como. Então é só colocar no devido lugar, né? E também torcer para que os caras façam gol também, porque o gol que os caras estão errando sem goleiro é absurdo. Isso não é culpa do treinador, né? É duro. O Caleri, que até pediu desculpa. Não, o Caleri e o Tapia. Tapia também, os dois. O Tapia tava 1-1 o jogo ainda quando ele errou o gol. Então tem que fazer os gols também, mas é o que o São Paulo tem, Fernandinho. É um time de pouca velocidade, né? E São Paulo ganha alguma coisa esse ano, Bruno? Fernandinho, não é essa a projeção. Acho que nem pela fala do Rafinha, nem pela fala do Crespo, dá pra gente pensar que o São Paulo vai brigar por títulos. No Paulistão, caso Fernandinho, fortaleça, consiga sair dessa zona, é uma possibilidade. Fernandinho, o treinador disse que para fazer 45 pontos vai ganhar o quê, Fernandinho, com 45 pontos? Eu vou precisar da sua ajuda agora. Experiência vai ganhar, Fernando. Vou precisar da sua ajuda. Vamos ver o mistão do Flamengo. Você escala, Souza. Eita, meu pai. Vamos lá, vai pro mistão, então. Olha aí. Vai lá, escala aí, Souza. Meu Deus. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, De Arrascaeta, Carrascal, Pedro, Plata. Esse é o titular, que mistão é esse aí? Esse é o misto? É o titular, esse Meu aí. Deus do céu. Eles Não, vão e jogar com olha o isso lugar aí. dos caras lá. No lugar do Carrascal pode jogar o Samuel Lino. E o No Bruno lugar Henrique. do Predo, Bruno Henrique. E ainda, como você disse, pode ter um Paquetá aí. O time do Flamengo... Não, mas Paquetá não é pra agora, né? Não é pra hoje, é pra domingo. Não, sim, pro domingo. É, pra O domingo. time do Flamengo, Fernandinho, aquilo que você falou, em todo lugar do planeta, quem manda é quem tem mais grana, quem tem o clube mais organizado. O futebol brasileiro é um futebol desorganizado. Por isso que era muito padronizado. Você entrava no Campeonato Brasileiro com 10 times tendo que vencer. A realidade, quem tinha que mandar no futebol brasileiro era Flamengo e Corinthians. Os times que mais arrecada, que mais tem torcida. Agora é time desorganizado. Agora o Flamengo, o Calil já falou há muito tempo atrás, né? Todos esses já jogaram em seleção. Só não o Rossi, eu acho. Nunca jogou na seleção argentina? Eu acho que ele foi O convocado. Léo Pereira, acho que o único Foi? que... Convocado. Confirmou, o único que não Já foi foi? é o Léo Pereira. Convocado. O único que não jogou em seleção dos seus países é o Léo Pereira. Rapaz. Vai ser convocado logo. Isso aí é questão de tempo. É. Vai dar jogo, Souza? Não, o jogo vai dar, né? Agora, Fernandinho, por incrível que pareça, o jogo, quando é time, assim, com muita capacidade, o torcedor São Paulino sabe, o problema do São Paulo é quando vai enfrentar um time que não ganha 10 jogos. Vai pegar um time que o centroavante não fez gol ainda. Aí o cara só vai lá, porque o São Paulo adora ressuscitar os times assim. Hoje é um jogo grande, os caras até jogam. O problema é quando pegam uns times de menor expressão. O que é inacreditável, até pouco tempo, era você ter um jogo Flamengo e São Paulo, ter essa diferença tão grande, não só de jogadores, mas a diferença de perspectiva em campo. Pô, se você olhar aí ranking de apostas, o São Paulo deve estar desse tamanho, velho. Deve estar pagando um montão, porque se ganhar é uma zebraça. Eu acho que a vantagem é que o Flamengo tem uma decisão no domingo, mas esse time aí... Com esse time, velho? Esse time é muito bom. Esse time é muito bom. É muito rápido pelos lados, é controle de bola por dentro, pro meio campo. E tem um cara de definição na frente que é o melhor do Brasil, o Pedro. Que já jogou o jogo, só quem não jogou aí ainda foi De Arrascaeta e o Jorginho, eu acho, né? E o segundo tempo é o problema, né? Fica mais difícil ainda. Porque troca e mantém o nível. Tem um tal de Tava Cebolinha. falando que o melhor centroavante é o Pedro. Vamos ver, os 4 grandes aqui de São Paulo. O centroavante do Santos é o Gabigol. Gabigol. Centroavante do Corinthians é o Yuri Alberto. O centroavante do Palmeiras é o Tigrinho ou o Flaco? Tigrinho, né? Tigrinho. E tem o Pedro aí. Que está faltando o do São Paulo, que é o Caleri. E tem também... você está falando de São Paulo, né? Porque Quem teve é o artilheiro foi o Caio Jorge. Não, Caio Jorge, mas Não é comparando o daqui, artilheiro, você falou que é o melhor centroavante do Brasil. Foi o Caio Jorge na conta. O melhor também. definidor é o Pedro.
O melhor definidor é o Pedro. O Pedro é Para por mim, cima, é por baixo. disparado, o melhor centroavante que nós temos brasileiro hoje é o Pedro. É que sofreu muito com lesões, Fernandinho, senão acho que a gente já estaria falando em um outro Pedro a essa altura da carreira dele, mas ainda assim tem muita qualidade. Bom, vamos deixar o estúdio um pouquinho aqui dos donos da bola. Vamos até o Morumbis, aqui do lado, estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. Tá ele aí, fala Rosenberg. Pô, aqui tá todo mundo pessimista com o São Paulo, acho que não vai dar jogo. E você Não, e a eu galera não. por aí? Como é que é, Souza? Eu não. Você tá parecendo o Crespo, velho. 45 pontos, tá bom. Não. Tá, quanto vai ser o jogo hoje? 2-1 São Paulo. Nem ele acredita Não. no que ele tá... Ele fala e ri. Ele fala e ri. 2-1 São Paulo. De novo. 2-1. Sério. Sério. Pra valer. Valendo. 2-1 3, São Paulo. 2, 1, Ah, ele tá valendo. rindo, ele tá rindo. 2-1 São Paulo. Eu não acredito. É? Cara. Eu vou apostar pro Veloso pagar. Quanto vai ser o jogo, Veloso? 2-1 Flamengo. De novo. 2-1 São Paulo. Flamengo 2-0. Rosenberg, vai ser quanto jogo? Você vê a convicção do Souza, velho? Pois é, né? A torcida do São Paulo, antes de mais nada, boa tarde, que não está tão convicta quanto o Souza. Até porque, pela última aferição que nós fizemos, pouco mais de 18 mil ingressos foram vendidos para esse grande clássico nacional, jogo de dois times extremamente populares, sendo que 3.500 ingressos foram destinados à torcida do Flamengo. Portanto, somente até esse momento, 15 mil São Paulinos compraram ingressos para o grande clássico desta noite. São 10 mil pessoas a menos do que o número de São Paulinos que esteve aqui no último meio de semana, quando o São Paulo perdeu para a Portuguesa por 3-2 e nós tivemos 25 mil torcedores. O São Paulo acabou perdendo para a equipe do Canindé. Um detalhe que vai deixar o Souza muito feliz e toda a torcida do São Paulo também. O São Paulo costuma se dar muito bem contra o Flamengo quando joga como mandante aqui no estádio do Morumbi. Desde 2006 foram 10 vitórias do São Paulo e apenas 3 vitórias da equipe do Flamengo. A gente não pode esquecer que aqui no Morumbi o São Paulo foi campeão no ano de 2023 da Copa do Brasil, empatando justamente contra a equipe do Flamengo. Eu acho que é um jogo aberto, são os únicos dois times da história do futebol brasileiro que jamais foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. E os dois times estarão completos, né? Vocês estavam analisando a equipe do Flamengo e o Flamengo pela primeira vez nessa temporada terá efetivamente o que tem de melhor, inclusive o Arrascaeta, como vocês estavam falando, o Ayrton Lucas e também o Jorginho vão estrear nessa temporada. O Flamengo que vem também muito animado, né, pela contratação, pela oficialização da contratação do Paquetá por 260 milhões de reais. E aí que vem o paradoxo, né? O São Paulo, com os 13 milhões de reais que vai receber do Bragantino pela venda de 80% do Rodriguinho, vai pagar os direitos de imagem que estão atrasados. É o paradoxo momentâneo entre São Paulo e Flamengo, realmente ingredientes para esse grande clássico de logo mais. Fernando. Você tá falando em grana, Rosenberg. Esse vendedor de camisa que tá pendurado aí atrás de você no varalzão, será que ele tá tendo prejuízo com as campanhas no São Paulo? Tá vendendo camisa? Não tá? Porque pouco, quando o time não vai bem, a mercadoria empaca, né? Pô, legal que você tenha tocado nesse assunto, né? Até o Sidney da Mata estava fazendo imagens desse vendedor ambulante. E eu estou aqui na porta do Morumbi há mais ou menos 2 horas. Eu confesso que eu só vi uma pessoa parando para comprar a camisa e até o preço estava convidativo, Fernando. R$70. É claro que não é a camisa oficial, né? Aquela camisa que a gente vai encontrar nas lojas oficiais do São Paulo, mas R$70. Ele vendeu uma unidade, porque eu estou aqui, estou de prova. Há pelo menos 2 horas eu estou aqui, R$70, a única camisa que ele vendeu até agora. Tá dando prejuízo, hein, Souza? Não, Rosenberg, a pessoa está trabalhando, né, Rosenberg? Pô, você quer que o pessoal vá comprar a camisa uma hora dessa? Não, o pessoal está trabalhando, Rosenberg. O que é que você está fazendo aí? Não está trabalhando? O pessoal São Paulino está trabalhando, meu. Eu estou. É que aqui é uma zona, ô Souza, é que aqui é uma zona, essa região aqui da Zona Sul de São Paulo, extremamente São Paulina, né? Então, o número de São Paulinos que passa aqui pelos arredores, pela Praça Roberto Gomes Pedrosa, é muito grande. Mas se a gente realmente se espelhar nessa quantidade pequena de Tem um cara de ingressos bicicleta lá, vendidos ela até o vai momento, comprar. a gente tem a concepção, a gente Foi tem a embora. certeza realmente
que a torcida do São Paulo está muito desanimada, muito preocupada, acho que mais preocupada do que desanimada com esse momento da equipe. Acho que você pontuou bem, Rosenberg, mais preocupada do que desanimada, porque a torcida do São Paulo sempre prestigia o time, está sempre junto, e o problema é que ela está mais, vamos dizer, preocupada do que desanimada. Um abraço, obrigado. Quer completar mais alguma coisa, hein, Rosenberg? Não, completar só dando uma informação, né, que o São Paulo contratou a FTI Consulting e também o escritório Machado Meyer, foi um anúncio feito há poucos instantes nas redes sociais do clube, justamente para investigar denúncias de quebra de integridade interna, né, essas denúncias que acabaram, inclusive, causando o impeachment do presidente Júlio Casares. Valeu, Rosenberg, muito obrigado. Você é o Sidney da Mata também. Preju pro cara da camisa, hein, Souza? Mas o pessoal está trabalhando, o pessoal compra mais tarde, né, Fernandinho? Pô. Tem que botar umas camisas do Flamengo ali para vender. Você vê que loucura, cara. O Flamengo gastou com um jogador 1/4 da dívida do São Paulo. Que tá batendo 1 bi. Olha a diferença econômica. A gente vai ter aqui um campeonato espanhol se isso não mudar. Vai ter 2 times, 3 no máximo para fazer algum... E o pior é que os caras não abriram o olho, cara. Os caras estão vacilando. E quem não vacila vai jogar longe de casa, que o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro. Vai jogar lá em Santa Catarina contra a Chapecoense, não é isso? Que volta para a primeira divisão e mais um gramado sintético. Gabigol não vai jogar. Você tá vendo? O gramado sintético, o jogador, é uma maneira de protesto dos jogadores. É, uma maneira de protesto e quem sai prejudicado é o time dele, porque ele não joga. O cara recebe e escolhe campo para jogar. Eu acho uma sacanagem com o clube, com o torcedor. Eu não sei se ele não está indo por causa do sintético. Isso eu já ouvi falar que era por causa disso. Sim. Se for por causa disso, é uma sacanagem com o clube, que paga o salário dele e o jogador hoje escolhe campo para jogar. Eu acho um absurdo. Na nossa época aqui, a gente não podia escolher também. Só que era entre campo mais ou menos e campo ruim. E a gente tinha que jogar em todos. Era mais ou menos, era ruim, cheio de buraco, torcia o tornozelo, torcia o joelho, se machucava e tinha que estar em campo. Hoje o cara ganha uma fortuna e escolhe onde quer jogar. Eu acho um absurdo, acho uma sacanagem com o clube e o clube deixar o jogador ter esse tipo de decisão para o atleta ainda. Eu acho muito Não é prevenção? Absurdo. Prevenção de quê, Fernando? Não sei, o médico tem fisiologista, tem tudo Prevenção lá. de quê? Quantos jogadores do Palmeiras se machucam por causa de lesão jogando no sintético? Não existe estudo que confirme nem que o sintético sim, nem que não. Então por que o jogador escolhe onde vai jogar? Nem que sim, nem que não. Podia explicar para nós, né? Podia explicar na cabeça do Lucas, do Gabigol, desses jogadores aí que Messi. Por que só alguns podem também, né? Isso é outra questão. Porque todos os jogadores que estão aí na escalação provável do Santos vão jogar no sintético da Arena Condá e estão sujeitos à lesão ou não. Eu concordo com o Veloso, só contra uma coisa. Você permitir o gramado sintético... Para um ou para todo mundo? Não é para um. É assim, Fernandinho, eu vou permitir o gramado sintético porque eu não posso ter um gramado normal. Eu sou a favor da CBF ir pegar aquilo que você falou, uma metade, um pouco do dinheiro, destinar a times de menor expressão para poder ter um gramado bom. Agora, a gente não pode trocar, porque eu não posso... no gramado do Mirassol, que é de menor expressão? Não, tapetaço, eu fui lá. Você foi lá também, né, Veloso? Você fez o jogo lá também? Não, não fui, eu fiz daqui. Não, tapete. É que tapete. O que justifica um time grande não ter, né? Falta de sol. Falta de negócio. Quando o negócio foi errado quando construíram as arenas. As arenas foram construídas não por... A exceção, hoje a única arena construída para jogar futebol para valer é a do Corinthians. As outras sempre pensaram... A do Corinthians bate sol também. E não foi feita para... Por isso, a construção preservou o futebol. Sim. As outras preservaram show, para tirar o dinheiro de quem investiu. As próprias arenas da Copa, algumas delas não recebem a quantidade necessária de por isso que a arena do Corinthians dá prejuízo, né? Oi? É por isso que a arena do Corinthians dá prejuízo. Que é só para futebol. Não, a arena não dá prejuízo. Lógico que dá. Você gasta 2 bilhões no estádio que você usa uma vez por semana e ainda você tem custo de operação. O problema do Corinthians é o juro que paga. A operação foi mal feita. A arena não dá prejuízo, velho. Dá prejuízo porque você usa uma vez por semana, Fernandinho. Como é que você investe 2 bilhões num imóvel que você só vai usar uma vez por semana? E ainda você tem o custo operacional. O problema é assim, custou demais. Não precisava fazer esse tipo de estádio. Com tanto requinte como tem a arena do Corinthians. E numa operação que sabia que ia ser impossível de pagar com essa realidade. Porque botaram lá camarote, patrocínio, tudo estavam contando para entrar. O problema é que o estádio custou caro. Muito mais. Pô, eu já fui fazer jogo que vai ser estádio de Copa do Mundo, do Red Bull, lá em Nova Jersey.
Cara, é prático. Metal, você tem onde sentar, gramado perfeito e acabou. Quiseram construir um templo, cara. Uma coisa assim maravilhosa. Eu sou totalmente contra. Eu tô na Série B, vou subir para a Série A. Quero subir para a Série A. Vamos lá. Para subir para a Série A, você tem que ter um campo adequado para jogar Série A, Série B, qualquer série, entendeu? Isso aí é papel da CBF. Porque se a CBF deixar as arenas, hoje o futebol, em um tempo onde a maioria dos clubes todos tem dívida, você fazer um show é importante. São Paulo, ano passado, teve mais show do que não sei o quê. Mas por quê? Porque é um clube desorganizado. Mas o São Paulo trocou, se não me engano, 2 vezes o gramado. Custa, para você tirar toda a grama e pôr uma nova, R$1,5 milhão de reais. Eu joguei no Sul. Mais 50 mil para manutenção por ano. É dos 2 milhões, 2,5 milhões, é dinheiro de cachaça pro futebol. Eu joguei no Sul, Fernandinho. No Sul é assim, você tem grama de inverno e eles trocam. Grama de inverno e grama de verão. Sim. Vai olhar os gramados lá de Inter e Grêmio, são tapetes. São tapetes. Agora, quem tem que fiscalizar isso é... Mas a CBF, o presidente Sabrichaldi disse, vi numa entrevista, que o próximo passo é consertar esse lance dos gramados. Pode ter muita coisa para consertar no futebol. O cara está mexendo. Né? Mudou o calendário, agora profissionalização da arbitragem, melhorando o VAR. Talvez o próximo passo, tomara que seja gramado. O próprio gramado sintético, Fernandinho, tem o bom e tem o ruim. Sim. Você tem que também ter esse controle. Vai liberar o sintético? Então libera só o gramado que dá um nível legal para os caras jogar, que não tenha problema de lesão, que tenha um amortecimento legal para os caras jogarem. Então tem isso também, você tem que regulamentar, porque é tudo aprovado pela FIFA, você vai jogar na pelada hoje, final de semana, o campo é aprovado pela FIFA. Mas você pega o regulamento da FIFA, está lá, gramado sintético para lugares que tenham condições de intempérie, neve. Champions League só tem um, né? Neve, é? Na Champions só tem um, que é o do Bodo Glimt. É esse mesmo. Da Bélgica, né? Bodo Glimt da Bélgica. E no futebol brasileiro, com o Atlético Paranaense, Chapecoense e Palmeiras, todos eles são de gerações diferentes, são gramados diferentes. Sim, não tem padrão, Palmeiras como disse o Delano. Então, a agora. gente começou falando do Santos e divagou para isso, mas só vamos falar do Santos se ganha ou não ganha. Ó, Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Lampérez, Schmidt, Igor Vinícius Lira, o moleque da base, mais um que está surgindo aí. Zé Rafael, Menino, Roleiser, Lautaro Dias, Barreal, em breve o Neymar, talvez na semana que vem. Esse time do Santos dá para fazer o quê no Brasil? Vai encarar a Chapecoense hoje que está voltando para a Série A. O que esse Santos pode fazer no Campeonato Brasileiro? Pode fazer pela escalação, pelo elenco. E tem o Gabigol. Tem que fazer, falta o Gabigol, né? E tem que fazer uma campanha melhor que do ano passado, né? O Santos, ano passado, foi um sofrimento para o torcedor. As 38 rodadas foi se salvar no final, onde o Neymar achou forças lá e o joelho também aguentou 3, 4 rodadas que foram decisivas para o Santos. Senão poderia ter sido muito pior, né? Então o Santos investiu, tem um elenco melhor e eu acho que o Santos vai fazer uma campanha melhor esse ano. Sabe o que é o mais louco, cara? Não deixou de ser uma virtude o Neymar ter jogado do jeito que você falou. Ele podia ter piorado demais o joelho dele. Provavelmente sim. Provavelmente sim. A maioria das pessoas não exalta. Se ele não jogasse, a gente já está falando até agora dando cacete no Neymar. Ele fez isso, que ele colocou em risco o futuro dele profissional, porque poderia acontecer algo mais grave no joelho, porque estava claro que estava machucado. E a gente não valoriza isso. É muito louco, né, cara? É mais fácil sentar a lenha do que valorizar uma coisa legal. Mas a gente elogiou bastante ele. Não, sim, não estou dizendo nós aqui, mas de uma maneira geral. Eu vi muita gente elogiando a postura dele, e era o que se deveria fazer, né, Fernandinho? Depois ele volta, né, e as declarações que ele deu no começo, né, que só via alguns times na frente do Santos. Mas, assim, é um jogador de qualidade, Fernando. Com uma perna só no Campeonato Brasileiro, ele faz a diferença. E agora não vai jogar sozinho, né? Mas não sei se mudou tanto assim, Fernandinho, porque chegou o Gabigol, foi a grande novidade aí. Tem o Gabriel Menino também no meio de campo, foram poucos reforços. O Rony. O Zé Rafael jogou pouco ano passado porque estava machucado. Esse Roleiser tem que jogar. Que não jogou até agora. No papel dá para imaginar o Santos melhor, mas ainda a gente não viu o Santos jogando tão bem. O Rony também acabou fechando. Não está fechado o Rony? Parece que está fechado. Está encaminhado. Vai dar uma reforçada aí. Simbora com os donos da bola. Campeonato Brasileiro começa nessa quarta-feira. Eu ia falar fim de semana hoje, né? Quarta-feira também conhecida como hoje. Final de semana tem a decisão da Supercopa, Corinthians e Flamengo, lá em Brasília, Flamengo e Corinthians. Lucas Paquetá chegando no Flamengo, enfim, as notícias hoje estão quentes.
muito dinheiro no Paquetá. E tem o Palmeiras, Veloso. Palmeiras estreando com o Atlético, né? Palmeiras vai jogar lá, né? Pega o Galo lá na MRV Arena. E o Abel não tá pra brincadeira não, Fernandinho. A prévia aí do time parece que vai soltar escala aí todo então, mundo. Veloso, escala aí. Olha o time aí que tá na tela, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Fux, Piquerez, Andréas, Marlon, Maurício, Alan, Flaco Lopes e o Tigrinho chegando primeira como titular aí. Esse é o time do Palmeiras titular hoje. É o do ano? Não, que começa. Calma, Fernandinho. Tem gente para chegar, tem o Paulinho para voltar. Então é esse que começa. Quem é que chega aí? O Arias? O Arias é um nome aí que o Palmeiras está buscando e precisa para esse lado esquerdo aqui, um zagueiro, né, que o Nino também está em conversas aí para chegar, então vem outros nomes aí. Mas hoje, esse aí é o time titular do Palmeiras. Que acho que não acertou essa lateral direita. Tá sofrendo um pouco. Kelvin fez gol contra o São Paulo, né? É o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Quem sabe isso aí possa dar uma confiança, ele se soltar mais. É um cara que ofensivamente vai muito bem. Quem vai ser titular, o Bruno Fux ou o Murilo? Nesse momento o Fux está jogando mais que ele. O Murilo tem oscilado um pouco. Terminou a temporada melhor o Fux e começa aí como titular do Palmeiras. Esse ano é para ganhar alguma coisa ou não? Tem que ganhar, né, Não, Fernandinho? tem uma coisa. Tem bala para ganhar? Tem bala para ganhar e tem time para ganhar e tem que buscar reforços para ganhar. Tem que continuar dessa forma. O Palmeiras, o ano passado, chegou em todas as competições, não ganhou nenhuma. E esse ano existe uma cobrança muito forte em função de resultado de títulos. O que você acha que falta? O que falta para o Palmeiras aí, Souza? Falta reforços. O Arias seria um cara muito importante. O Paulinho a gente não sabe como é que vai voltar. É um jogador que se a gente olhar um pouquinho para trás, ver o Paulinho do Atlético Mineiro, é um jogador diferente. A gente não sabe, né? Agora, o Palmeiras precisa se reforçar. Eu acho que esse setor defensivo aqui é um setor, principalmente a gente já viu, ele já tirou o Murilo, né? O Gustavo já é um cara que oscilou bastante ano passado também. O Piquerez é um cara muito ainda, que para mim ainda é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Agora precisa se reforçar bem para poder brigar, porque se o Flamengo ganhou e está se reforçando... O presidente falou do Flamengo, se precisar gastar um bi, eu gasto. Já gastou 260. Falta só um jogador. Falta 740 só. Que é o que o Palmeiras gastou o ano passado. Então precisa se não deu reforçar. certo. Os reforços do ano passado não tiveram efeito. O Sousa é um cara ainda que não conseguiu entregar o que se esperava. Né? Mas é um time muito bom, um time forte. O Palmeiras é muito forte. O Palmeiras vai brigar esse ano, mas precisa se reforçar. Se quiser ganhar, se quiser mudar o cenário de são 2 anos, né, Fernandinho? E um título só, né? Você pode falar, mas o Abel ganhou muito. Para quem está acostumado, o torcedor está acostumado, sempre está ganhando bastante. Você ganhar um título em 2 anos, você precisa dar uma olhada, porque eu sempre falo, né? Fica muito na conta do Abel, porque o Abel, as declarações dele... Chama para ele, entendeu? Então foi ele que disse que fazer futebol com contratações, com dinheiro para gastar, e o Palmeiras gastou e infelizmente, você falou, na lateral direita ali, depois do Marcos Rocha, que o torcedor não gostava do Mike, não conseguiu achar esse lateral direito. E liberou o Gilberto, né? O Gilberto foi para o Atlético Paranaense. Ô, Bruno, o maior inimigo do Palmeiras esse ano vai ser a cobrança e a expectativa? Acho que sim, Fernandinho, porque tem um peso de você ser 2 vezes consecutivas vice-campeão brasileiro, tem o vice da Libertadores, o Palmeiras está batendo na trave muitas vezes nos últimos anos e não está conseguindo levar. Acho que faltavam algumas coisas no elenco do Palmeiras que o Marlon Freitas traz. Liderança, composição no meio de campo, ele é melhor que o Aníbal Moreno que saiu. O Palmeiras também perdeu o Facundo Torres, o Everton e o Mikael, que era um zagueiro reserva, e só trouxe o Marlon Freitas. Então é o que o Souza falou, tem que trazer mais jogadores, nem só para ocupar esse time titular, que já é muito bom. Os 11 do Palmeiras são bons jogadores, mas para trazer reposições, opções para o Abel Ferreira, porque estão mais escassas esse ano do que no ano passado. Em comparação com o adversário do Palmeiras, que não é o Corinthians, não é o São Paulo, é o Flamengo, o Palmeiras tem que mirar no Flamengo esse ano, está atrás. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro também. O Abel sempre lembra também, né, do Cruzeiro. Diz que o Cruzeiro é outro time que vai chegar. Mas hoje, esse time do Palmeiras é muito bom, mas precisa de mais reposições para o Abel ter com o que mexer. Tá com poucas Veloso, peças. uma parte da torcida, o Paz e Amor, já não existe faz tempo. E pelas circunstâncias do que aconteceu nessa última temporada, o Paz e Amor do Palmeiras com a torcida, a sua grande parte, está ameaçado? Eu acho que o Abel, que sempre teve uma comunicação muito boa com a torcida, tem perdido isso também, né?
O Abel volta e meia, quando tem uma oportunidade, fala que o torcedor do Palmeiras só quer ganhar, só sabe ganhar, não interessa outro resultado, vice-campeonato não interessa. Então eu acho que o Abel tem que voltar a ter essa condução de proximidade com a torcida. Não adianta ficar jogando uma pedrinha toda hora, né? Eu não esqueço o que eles fizeram, que eles me xingaram lá atrás, e essa torcida que só quer ganhar. Então eu acho que não é esse o caminho. O caminho é de realmente trazer o torcedor para junto do time, o torcedor é importante, o torcedor apoia, o torcedor está indo para a Barueri em número menor, é verdade, mas no Allianz Parque sempre vai estar junto com o time, quando estiver à disposição o estádio, mas eu acho que tem que trazer para junto, tem que estar próximo, tem que estar junto. O Filipão é especialista nisso, né? Ele sempre trouxe o torcedor para perto, para junto, para jogar junto. Mas o Abel sempre fez isso também, não está nesse momento, é isso que eu estou dizendo. O Abel não está nesse momento com o torcedor em função do que aconteceu ano passado quando perdeu a Copa do Brasil. E acho que é o momento dele rever essa questão dele também e trazer o torcedor de volta para jogar junto com o time. Hoje existe uma cobrança muito forte e uma desconfiança muito forte. Qualquer resultado ruim hoje, o torcedor vai se manifestar contrário a tudo que está acontecendo no Palmeiras e principalmente o Abel é a figura principal. Aí a gente vê a consistência ou chances perdidas do Palmeiras aí em 2025. 78 pontos, segunda posição, 24, como destacou o Bruno, segunda posição também com 73 pontos, 23, 22 faturou o título, né, com 70 e 81 pontos, em 2021, 66 pontos, foi o terceiro colocado. Ô Souza, é possível ter reatar esse namoro do Abel com a torcida ou é um negócio irreversível? Não, eu acho possível, é só ele parar de jogar essas pedrinhas, né? Trabalhar mais... falar menos, parar de lembrar de coisas do passado, porque a impressão, vou usar a frase do Maravilha, a impressão que dá é que quando ele perde o jogo, no dia seguinte ele dorme encolhido, para no próximo jogo que ele ganhar, ele começar a dividir, a soltar os coices dele na torcida, às vezes, e se acaba... Não está sendo inteligente, então? Não está sendo, né? Está criando um problema gratuito. Bobagem. Tem que ficar do lado, e ele precisa entender, a declaração não foi minha, não foi eu que falei que torcedor brasileiro é torcedor emocionado. Então, se eu sei que o torcedor é emoção, por que eu vou estar discutindo com o torcedor? É que ele é emocionado também, né? O Palmeiras perdeu um jogo esse ano e ele abandonou a coletiva contra o Novo Horizontino. Tudo bem que o contexto foi uma derrota de 4-0, a maior da história do Abel no comando do Palmeiras, mas ele já entra irritado, já sai irritado e quando ganha do São Paulo já devolve os coices, né? Então é a postura do Abel. Começou tudo igual como terminou. Vamos ver se as coisas melhoram. Mais uma parada nos Donos da Bola, a gente volta já. De volta com os Donos da Bola, minha gente, uma notícia muito boa para o futebol brasileiro, para o futebol feminino. O Corinthians está na final do Mundial de Clubes que está sendo disputado na Inglaterra. E quem vai trazer as informações para a gente é o Felipe Killing. Diz aí, Killing, bem-vindo. O que você conta para a gente? Grande Fernando, tudo bem? O Corinthians está classificado para a final do primeiro Mundial Feminino, a Taça das Campeãs. Venceu no sufoco aqui no estado do Brentford, na Inglaterra, em Londres, o Gotham dos Estados Unidos. No primeiro tempo, as americanas começaram melhor, criaram mais oportunidades, mas esse time feminino do Corinthians tem um bom sistema defensivo, mostrou isso quando venceu a Libertadores, segurou a pressão. O primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, as americanas, mais uma vez, começaram tendo a iniciativa e criaram boas chances, e mais uma vez o Corinthians segurou a pressão. Mas aí a Tamires cruzou, a Gabi Zanotti, camisa 10, capitã, aproveitou o cruzamento para fazer 1-0. Foram mais de 10 minutos de acréscimo, muito sufoco, foi no sofrimento, mas o Corinthians está classificado para a decisão e agora espera quem vencer de Arsenal, representante da Europa. O time inglês venceu a Liga dos Campeões feminino, que vai jogar contra o Asfar, representante do continente africano, time do Marrocos. A decisão acontece domingo no Emirates Stadium, casa do Arsenal, às 3 da tarde, horário de Brasília, festa corintiana aqui na Inglaterra. Eu volto com você, Fernando. Valeu, Killing, muito obrigado. Que legal essa conquista das meninas do Corinthians. E o que mais interessante do futebol feminino do Corinthians, bem diferente do futebol masculino, cara, tá sempre ganhando, tá alheio aos problemas políticos, econômicos, financeiros. É impressionante como o comportamento é diferente, né?
O Corinthians há muito tempo já trabalha com essa categoria, com as meninas, né, Fernandinho? E com resultados expressivos mesmo. O Santos, acho que começou, né, com as Sereias da Vila. O Corinthians encontrou o caminho, é uma equipe sempre que está chegando, sempre vitoriosa também. Pois é, e trocou o treinador, o Arthur, né? Para a seleção. Sim. O Corinthians tem 8 Libertadores da América, trocou o Arthur, me fugiu o sobrenome dele, que é técnico Elias. agora da seleção. Arthur Elias, que brilhou no Corinthians, tanto é pelo sucesso que foi para a seleção brasileira. É incrível, e é difícil manter essa hegemonia, né, Souza? É difícil demais, né? E o Corinthians vai mantendo, né? Campeão da Libertadores, brasileiro. O Corinthians ganhou tudo, né? Só tá faltando... 10 brasileiros, 8 Libertadores. E essa menina joga demais, essa Gabi Zanotti, viu? Joga. Ela sempre decidindo pro Corinthians. Muito boa jogadora. Então, tem que seguir esse exemplo, né? O masculino tem que seguir o exemplo do feminino, fazer as coisas corretinho para poder... É engraçado como elas conseguem não serem afetadas por todos esses problemas que afetam diretamente o masculino, né? Profissional. Muito bom, Fernandinho, que o Corinthians serve como uma forma de aumentar o futebol feminino no Brasil, porque está jogando Mundial, aumentando a representatividade. O time da seleção, que alcançou um resultado incrível recentemente nos Jogos Olímpicos, tinha muito do Corinthians, as jogadoras do Corinthians, o técnico que era do Corinthians. Então, é um exemplo que está progredindo e mostrando que o futebol feminino no Brasil tem força, muito bacana. E tomara que vença, né, o Mundial. Pode pegar o Arsenal aí na final dessa competição. E a gente vê aí muitos times também se fortalecendo no futebol feminino. Tem Flamengo, tem o próprio Santos, que oscila. São Paulo. Palmeiras também. É interessante, pô, a seleção brasileira sempre foi uma exceção, sempre brilhou. Agora a gente está vendo times também de futebol feminino, como o Corinthians está fazendo essa campanha, aí arrebentando. Bom, minha gente, terminando aqui os donos da bola, o Neto já volta nesta quinta-feira, eu volto para o meu canto lá no Sport Total, espero vocês sempre de segunda a sexta-feira, logo depois do Jornal da Noite, 1h. Foi muito legal estar com vocês durante esse mês, ter essa companhia. Mais uma vez, obrigado, Veloso, pela parceria, pela gentileza de sempre. Até mais. Souza, é sempre um prazer estar com você também. Meu querido Bruno Miliossi, sucesso aí na Rádio Bandeirantes, brilha, agora brilhando também aqui na tela da Band. Muito obrigado, minha gente, um grande abraço para todos. Valeu a companhia, valeu a parceria. O Neto volta amanhã, ele assume os donos da bola. Grande abraço, obrigado a todos, até mais.